Olá, eu sou a Jéssica, mais conhecida como a Menina do Chapéu, e hoje eu vim conversar com vocês sobre algo tão importante quanto absorver tecnologias novas e novos conhecimentos. Como você vai fazer tudo isso se encaixar na sua carreira? Aliás, no começo do ano, final do ano, sempre é muito comum que as pessoas façam suas resoluções para o próximo ano, ou para o ano atual, no caso, se for o começo do ano. E como que você então faz esse planejamento? Principalmente se você estiver começando na área, sempre é uma dúvida muito recorrente. Mas afinal de contas, o que eu devo estudar? Sobre o que eu devo falar? E se você estiver em transição de carreira, tudo fica muito mais confuso. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje e eu espero que te ajude bastante, assim como essas coisas todas me ajudaram muito. Para começar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber para onde a gente quer ir. Mas se a gente está começando, não necessariamente a gente tem essa resposta. Então, o conselho primeiro que eu dou para vocês e que deu muito certo para mim é: vá se adaptando às situações. Quando eu comecei a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas 4 anos atrás, eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer. Eu sabia que eu queria trabalhar como desenvolvedora porque eu tinha visto meu ex-namorado fazendo isso e eu também queria fazer. Só que eu não comecei a trabalhar como desenvolvedora logo no começo. Eu fui cortando alguns caminhos. Então, primeiro eu trabalhei como Customer Success, que também envolvia suporte, e era uma empresa de tecnologia, então já ficou um pouquinho mais perto. Ainda não era o que eu queria fazer. Então, tenham bastante paciência, porque embora às vezes a gente tenha a impressão de que tá todo mundo voando na carreira e só a gente que tá devagar e não tá conseguindo se desenvolver e tá com dificuldade, saibam que assim, para a grande maioria das pessoas as coisas levam tempo sim. Eu consegui trabalhar como desenvolvedora 2 anos depois que eu comecei no mercado de TI. Então, assim, tenham bastante paciência. Como eu estava falando, eu comecei como Customer Success, que na verdade entra também como suporte, eu fazia suporte técnico. Eu aprendi bastante sobre redes, sobre segurança. Tive alguns momentos ali em que eu pude mostrar algumas coisas de código, mas ainda não trabalhava como desenvolvedora. Na minha experiência seguinte, eu fui trabalhar como Community Manager de uma empresa que organiza hackathons e veja só, também não tinha código envolvido no meio. Mas foi um passo que eu dei a mais para chegar mais perto do que eu queria. Então, nesse meu emprego, além das minhas atividades corriqueiras, né, que estavam dentro do escopo, eu também gostava de usar um pouco de análise estatística. Então, isso já me deixava um pouco mais perto de uma linguagem de programação, que na época eu gostava de usar muito R. E fui indo, estudando, especializando. E aí, finalmente, consegui o meu primeiro emprego como desenvolvedora de software júnior. Então, tenham paciência, eu acho que isso é importante, tenham persistência, embora a gente tenha muita vaga no mercado de tecnologia, mas não necessariamente isso quer dizer que as empresas estão de braços abertos esperando a gente e que é só a gente chegar e que tudo vai acontecer. Não é assim que funciona. Algumas coisas que você pode fazer para acelerar esse processo. Primeiro, você precisa estudar, mas você precisa estudar com um foco. E qual é este foco? O importante é que o seu foco seja o foco do mercado. Eu comecei estudando as linguagens de programação que eu gostava. Eu não levei em consideração o que tinha mais oferta de vaga no mercado. Então, isso começou a me dar um pouquinho de trabalho. Segunda coisa muito importante, tenha uma prova de que realmente você sabe fazer. Mas como que eu posso fazer esta prova? Se você não conhece GitHub ainda, procure, se inscreva. É um repositório, né? Uma plataforma, na verdade, onde a gente coloca os repositórios dos nossos projetos,
Quando você for começar a trabalhar com desenvolvimento, você vai precisar muito usar GitHub, inclusive tem uma palestra do Augusto sobre GitHub, Gitflow, vocês devem muito assistir, porque ela explica exatamente o que vocês vão usar na prática. Então, fica de olho nisso, que é bem importante. Caso vocês já saibam o que é GitHub, o meu conselho é: coloquem repositórios ali de coisas que vocês sabem fazer ou coisas que vocês estão aprendendo. Então, por exemplo, eu comecei com Java, tanto que foi o que me abriu as portas para trabalhar onde eu trabalho atualmente, embora hoje eu não use mais Java. Mas eu tinha alguns repositórios, eu tinha algumas coisas funcionais no meu repositório, e atenção, dar fork nos projetos das pessoas não conta como alguma coisa sua, viu? É importante que você mesmo faça seu código, você mesmo trabalhe nele. Mas o que é fork? Fork é quando você vê um outro repositório e copia ele para dentro do seu. É como, vamos dizer assim, se você estivesse no Google Drive, né? Você tira um arquivo de um lado e põe na outra pasta, é mais ou menos isso. Então, procure ter conteúdos autorais seus. Ah, mas eu ainda não sei. Comece do básico. Poxa, monte um CRUD. O que é um CRUD? CRUD é criar, read, de ler, o de update, de atualizar, e D de delete. Se a sua aplicação conseguir fazer essa operação básica, já é algo que você vai usar, eu diria, em praticamente qualquer projeto que você vai fazer como júnior. Então, tenha isso. Mais uma coisa. Quanto a expor os seus trabalhos, você vai precisar de redes sociais. Não quer dizer que você precise virar blogueira. Não é necessário. Mas saiba expor os seus projetos de uma forma que seja vantajosa para você. Então, por exemplo, eu fiz uma pasta genérica de CRUD em linguagem X. Poxa, isso é uma coisa que muita gente pode usar. É uma coisa legal para você divulgar, por exemplo, no seu LinkedIn. Se você tem dificuldades com redes sociais, por exemplo, que é uma coisa bem comum, continue acompanhando o canal do Nerdzão, porque no próximo ano nós vamos ter vários vídeos, inclusive abordando esse tipo de assunto. Ok, então eu já entendi que eu preciso focar em uma coisa, entendi que eu preciso mostrar que eu sei fazer aquilo e que eu preciso ter projetos autorais meus, né? Trabalhando com aquela linguagem. Uma outra coisa importante, que foi um feedback que eu tive numa entrevista, é: aquilo que você está criando é uma coisa que realmente tem uma utilidade? Então, também preste muita atenção nisso. O projeto que hoje eu mais me orgulho é uma plataforma que, através de um dataset, que é um conjunto imenso de dados de diamantes, fornece informações direcionadas para quem trabalha, por exemplo, com joalheria. Mas aí o recrutador me perguntou: mas isso é útil para qual parcela da população? Pois é, bem pequena. Ainda que eu debati com ele que era só mudar o dataset, que as coisas continuariam acontecendo da mesma forma, e eu escolhi esse dataset por ele ser muito clássico. Mas procure desenvolver alguma coisinha que seja mais útil, até para você poder argumentar mais fácil nesse tipo de situação. Bom, próximo ponto muito importante. Você precisa de alguns conhecimentos básicos, independente da linguagem de programação que você queira atuar. Você precisa entender de lógica de algoritmo e você precisa entender de estrutura de dados. Sim, você precisa. Não importa se você esteja estudando C ou se você esteja estudando JavaScript. Você precisa entender desses dois assuntos. Eles são bem básicos e você vai perceber que quando você for usar uma linguagem de programação diferente da que você está acostumada, se a sua base de lógica de algoritmo e a sua lógica de estrutura de dados estiver bem sólida, a única coisa que você vai precisar fazer é treinar as peculiaridades da linguagem, né? Mas de resto, o mais difícil, que é a solução de problemas, você já vai estar acostumado a fazer.
Busque exercícios de lógica, de algoritmo, entenda como trabalhar com eles, isso vai ser um diferencial muito importante. E aí eu vou abrir um parênteses para falar uma coisa muito importante também. A gente aprende uma linguagem e a gente começa a se apegar emocionalmente a ela. A gente acha que, essa linguagem é muito boa, eu sou muito bom nela, vou me esforçar e vou me dedicar para ser boa nela. Aí você começa a trabalhar, você fica um tempo num projeto e depois eles te colocam num outro projeto com outra linguagem de programação. E aí você fala, poxa, mas eu passei tanto tempo estudando X coisa e agora eu vou ter que começar tudo do zero com a outra. A gente nunca começa do zero exatamente, né? Porque alguma coisa de lógica de programação você ainda vai usar, com certeza. E a parte da estrutura da linguagem você vai pegando aos poucos com o uso. Então, uma dica extra é não se apegue à tecnologia, porque uma hora ou outra você vai precisar mudar. E essa hora que você precisar mudar, ela vai ser muito importante para você manter o seu emprego. Então, esteja sempre aberto para trabalhar com tecnologias novas, mesmo que você veja algum desafio que você fique com medo. No meu caso, eu sou back-end e eu trabalho num projeto onde eu também tive que mexer com front-end. E, hey, eu não sou front-end, mas se você tiver suporte, deixar bem claro, olha, eu não sei, mas eu posso aprender. Eu acho que essa é a melhor palavra que você pode dizer. Eu não sei, mas eu posso aprender. Mais uma coisa importante eu acho que para a gente fazer gestão da nossa carreira e até, né, saber as horas certas de falar, de comprar algumas brigas, é saber se comunicar. Muitas coisas você vai precisar negociar. Sim, a gente vai precisar negociar mesmo a gente sendo júnior. Então, busque informação de como se comunicar bem. Se você tem problemas de fazer isso verbalmente, mas escrevendo para você é mais fácil, escreva primeiro um e-mail com tudo que você precisa, mande para as partes interessadas, para a tech lead, ou de repente para a pessoa sênior da sua equipe, mande um e-mail com tudo bem claro, mas converse também com eles pessoalmente. Isso vai te ajudar bastante. Quanto mais você tiver tudo bem escrito e documentado, na verdade, né, menos problemas você vai ter ao longo da sua carreira. Bom, o próximo passo importante que a gente deu, agora que a gente já escolheu uma linguagem de programação para focar, que a gente já entendeu que a gente precisa divulgar o que a gente faz, principalmente nas nossas redes sociais, que a gente não deve se apegar a tecnologias porque as coisas mudam, que a gente deve se focar em lógica de algoritmo e estrutura de dados. E que a gente precisa muito aprender a se comunicar. Uma outra coisa muito importante que a gente precisa fazer nesse caminho de desenvolvimento na área é que a gente precisa se manter atualizado. Sim, gente, não tem como. A gente nunca vai parar de estudar. Mas como eu devo escolher o que vai valer a pena estudar e o que não vai valer a pena estudar? Na verdade, eu acredito que tudo é válido de estudar, contanto que esteja dentro da sua estratégia. Então, no meu caso, o que eu quero fazer para minha carreira? Eu quero ser gestor de área? Eu quero ser especialista técnico? Eu quero ser tech lead? O que eu quero fazer? Então, eu não tenho essa resposta. Pesquise sobre, converse com pessoas que já estão na função, frequente meetups sobre o tema. Depois disso, é importante também que você saiba que não vai ser uma decisão escrita em pedra. Você pode mudar de ideia e normalmente isso vai acontecer. Mas tenha pelo menos de começo aonde você quer chegar e o que você precisa estudar para isso. Então, será que o caminho para você é tirar várias certificações e se especializar numa plataforma como, por exemplo, a AWS? Ou será que o seu caminho, na verdade, é buscar se especializar em gestão de pessoas ou se especializar em gestão de produto? Ou de repente você quer se tornar CTO e aí tem um outro caminho para você traçar, mas você precisa ter isso bem organizado. Eu sei que a todo momento aparece um framework novo, aparece uma outra linguagem de programação. Eu sei que dá muita vontade de sair correndo e abraçar a novidade, mas
a gente precisa ter foco. Esse foco é muito importante e ele faz toda a diferença. Quando eu comecei a ter foco no que eu estava fazendo, eu percebi que as coisas começaram realmente a acontecer. Mas por que isso? É muito importante que fique claro para as pessoas o que você faz. Então, no meu caso, tinha muita dúvida, afinal de contas, se eu era cientista de dados, se eu era back-end, se eu era PO. Tinha-se uma confusão muito grande, inclusive entre os meus colegas de comunidade, com o que, afinal de contas, eu fazia. Então, não dê essa dúvida para as pessoas. Deixe bem claro aquilo que você faz. Até mesmo para seus conhecidos, para os seus colegas, você não precisa ficar palestrando sobre o que você faz para os seus colegas que não são da área. Mas é importante que as pessoas entendam o que você faz. Existem várias formas de fazer isso. Você pode fazer isso muito forte nas redes sociais. Por exemplo, você pode produzir conteúdo. Ah, mas eu não sou bom em escrever. Você pode fazer curadoria de conteúdo. Como funciona fazer curadoria de conteúdo? Existem vários artigos já escritos, vídeos, cursos, conteúdos muito bons. Você pode começar a comentar sobre essas coisas. Então, você, por exemplo, escolhe uma matéria ou alguma coisa interessante, divulga na sua página e faz um comentário. Ah, eu não tenho muito tempo para fazer isso. Você pode interagir nas postagens de outras pessoas participando das discussões. Então, para isso, a gente tem, por exemplo, fóruns especializados. A gente também tem discussões nas redes sociais, como, por exemplo, o que acontece sempre no Twitter. Tem várias formas de você interagir. Ah, eu sou uma pessoa sênior, eu tenho bastante conhecimento, mas eu não tenho muita paciência, por exemplo, nem de palestrar. Como que eu faço? Você pode, por exemplo, responder dúvidas no Stack Overflow ou outra plataforma. Existem muitas pessoas que produzem conteúdo muito bom ali. Agora vamos voltar para essa parte das palestras. Eu preciso palestrar? É obrigatório que eu palestre para que eu seja uma pessoa bem-sucedida na minha área? Não, não é. Existem profissionais excelentes que nunca sequer pisaram num palco. Porém, você pode ter certeza que mesmo assim são pessoas que têm alguma forma de comunicação boa, elas sabem se comunicar. Ah, mas o técnico da empresa que eu trabalho, ele não sabe falar com as pessoas, mas ele está num cargo bom e tudo mais. Aí vamos então pensar num outro detalhe. A gente nunca pode levar uma coisa como regra absoluta. O mercado na época que esse técnico antigo que você está me falando entrou era muito diferente do que a gente tem hoje no mercado. Totalmente diferente. E as coisas hoje elas estão mudando e a gente precisa acompanhar e se atualizar. Então, acredito que o básico para a gente começar a conversa é isso. Tome nota desses pontos, inclua eles no seu planejamento do próximo ano e faça sempre essa baliza, né? Por exemplo, é um assunto que vale a pena gastar o meu fim de semana todo estudando? Isso está dentro do que eu estou planejando? E com o passar do tempo você vai, por exemplo, querer mudar de ideia. Ah, eu não quero mais ser gerente de projetos, por exemplo. Eu não quero mais ser CTO. Eu quero ser especialista de X tecnologia. Você está aberto para mudar a qualquer momento, mas não deixe de seguir essa linha de estudos. Você vai precisar disso, isso vai te fazer muita diferença, mas seja flexível com você mesmo. Um outro ponto importante é ter tempo para sua cabeça descansar. Isso também é muito vital, porque se você não tiver saúde e disposição, não vai adiantar nada você ter todas as certificações possíveis, porque você não vai conseguir trabalhar. Além disso, o trabalho, ele não é um fim, ele deve ser um meio. Você quer trabalhar para você dar mais conforto para sua família? Você quer trabalhar para você realizar um sonho, uma viagem? Enfim, não veja o trabalho como um fim, veja o trabalho como um meio. Dê tempo para sua cabeça descansar. Quando a gente absorve um conteúdo,
O tempo que a gente tem dormindo e se alimentando corretamente é o tempo que o nosso cérebro consegue assimilar melhor o conteúdo. E a gente precisa sim de um refresco entre uma maratona de estudos e outra. Eu digo isso para vocês por experiência própria, porque eu já fui a pessoa que não dormia. Sim, eu já abracei muito essa ideia de que pessoa que desenvolve não dorme e vive à base de cafés ou energéticos. Isso não funciona. Isso vai detonar o seu ânimo em questão de alguns meses. Então, procure levar as coisas num ritmo que seja sustentável. Agora vamos falar, por exemplo, de mudança de trabalho. Eu já trabalho com X coisa e eu quero me mudar para desenvolvedor. Como eu vou fazer esse posicionamento? Primeira coisa, existe espaço na sua empresa para que você mude de profissão, para que você mude de área, quer dizer, se existir esse espaço, deixe isso claro para quem está gerindo você, veja como você pode fazer para fazer isso, porque é sempre mais fácil você fazer movimentações dentro da sua própria empresa. Se não houver esse espaço na empresa, você vai precisar procurar outro lugar. Então, uma coisa que eu sugiro é comece a se posicionar como tal. Então, vamos supor, no meu caso, eu era vendedora de loja. Como que eu posso fazer para conseguir entrar na área de tecnologia se eu não tenho nenhuma experiência? Então, neste ponto, os projetos eles foram muito importantes. Em relação a posicionamento de redes sociais, vamos supor, no LinkedIn, caso você queira deixar claro para os recruiters que você está à disposição, evite deixar isso muito escancarado no seu perfil, porque isso pode atrapalhar a pesquisa. As pessoas, quando elas te procuram, elas não colocam, por exemplo, em busca de oportunidades. Elas procuram palavras-chave. Existem pessoas que apostam em colocar em inglês, porque a grande maioria dos recruiters fazem essa busca em inglês, então fica aí a possibilidade para você. Eu sempre coloquei em português, nunca tive problema, mas não posso negar para vocês que os termos em inglês eles têm maior busca dentro das redes, principalmente do LinkedIn. Ótimo. E agora, como que eu faço essa transição? Porque eu não quero que o meu chefe perceba que eu estou querendo mudar de área. Então você pode colocar, por exemplo, a sua atividade atual barra o que você quer fazer no seu LinkedIn. Quando você for mandar um currículo, é importante que você deixe claro que o seu objetivo é desenvolvedor, mas você coloca as outras coisas que você tem feito até hoje. Então, por exemplo, como eu organizaria um currículo para troca de profissão? O que vai mostrar que você está mais apta para ocupar um novo cargo? Um curso que você tenha feito, por exemplo, um bootcamp, ou uma faculdade, ou alguma coisa do tipo. Então, primeiro você vai pegar o seu currículo e você vai colocar lá suas informações básicas, depois das informações básicas você vai colocar aonde você estudou, porque é isso que vai mostrar que você está mais apta, né, para a função que você está buscando. Se você tiver algum curso complementar, alguma oficina, alguma outra coisa, né, de cursos livres você coloca aí embaixo. E a sua atual ocupação você coloca ela por último. Porque assim fica mais fácil para a pessoa que vai fazer a seleção entender o que você tem de diferencial para a vaga. Bom, e agora no meu caso, eu sou júnior, eu estou júnior há muito tempo na minha empresa, eu quero uma vaga de sênior ou uma vaga de pleno, eu acho que uma vaga de pleno tem mais lógica, bom, mas aí depende do caso, né? Como que eu faço? Eu tenho que ter pelo menos 6 anos de experiência na área? Olha, muita empresa coloca esta barreira de tempo, de eu quero uma pessoa com pelo menos 6 anos, 8 anos de experiência no mercado. Como isso acontece de fato na prática? Como eu disse, depende da empresa. Tem empresas que elas consideram muito mais o seu desenvolvimento técnico e a facilidade que você tem para solucionar problemas, em detrimento de quanto tempo você realmente está na área.
muitas vezes você não vai conseguir fazer essa transição de cargo dentro da sua empresa. Às vezes pode ser necessário que você mude de empresa. O que eu te peço é que você sempre se coloque em primeiro lugar. A nossa empresa ela pode ser muito legal, os donos podem ser pessoas maravilhosas, mas você precisa levar em consideração você mesmo, você precisa levar em consideração a sua carreira, porque se você não levar isso em consideração, ninguém vai levar para você. Então pense sempre o que vai ser melhor para você. Claro, sempre com o meio termo do profissionalismo. Então, dentro do possível, procure sair da empresa que você está numa boa, porque afinal de contas a gente não sabe o dia de amanhã. É claro que eu não estou dando uma regra escrita em pedra, mais uma vez, porque as circunstâncias elas sempre vão ter particularidades. Então, o que funcionou bem no meu caso pode funcionar no seu com algumas diferenças. Então, não existe uma regra cravada, a gente oferece uma ideia do que pode ser feito, mas você vai precisar adaptar, isso você não tem a dúvida. Dificilmente você vai encontrar uma situação exatamente parecida com a outra. Bom, por fim, eu sempre sugiro para as pessoas que conversem. Um lugar que eu gosto muito de conversar e de trocar ideia é no Twitter, eu acho um ambiente perfeito para isso. Evitem se distrair, porque o Twitter também é uma área de muita distração, mas se você souber usar do jeito certo, você faz bons contatos, entra em ótimas discussões, conhece pessoas fantásticas, conhece empresas mais modernas, e até fica sabendo quais são as coisas mais interessantes que estão surgindo dentro da sua área. No Twitter também é um lugar onde os especialistas estão muito mais acessíveis do que em qualquer outra rede. Não gaste muito tempo também em redes sociais, mantenha as coisas balanceadas, né? E se você quiser começar a produzir conteúdo, a dica que eu dou para você é passe a maior parte do tempo interagindo com as pessoas. Não passe a maior parte do tempo só produzindo conteúdo. Por quê? As redes sociais, elas também são feitas com algoritmos, e um desses algoritmos, ele, por exemplo, o que está no Facebook hoje, né? Ele faz a seguinte seleção em relação ao seu post. O quanto o seu post tem afinidade com as pessoas que estão interagindo com você no seu perfil. Então, essas pessoas que vão ver a sua publicação, normalmente são as pessoas que mais interagem com você. Normalmente, as pessoas que vão ver essa sua publicação são as pessoas que mais interagem com você. Então, por exemplo, se você tem 100 seguidores, normalmente a porcentagem de pessoas que vê uma publicação sua costuma ser 5% dessa base. Como você faz para conseguir quebrar essa questão do algoritmo? Bom, primeiro você precisa dar uma olhada bem na base que você tem hoje de pessoas. Então, por exemplo, eu criei um outro perfil sem família, porque as minhas tias, as minhas avós, as minhas primas, os meus amigos da escola, eles não faziam ideia do que eu estava falando, e eles começaram a não curtir mais as minhas coisas, e então eu ficava meio que falando sozinha. Então eu fiz um perfil dedicado para isso, onde eu tinha apenas pessoas da área de tecnologia, que elas sim se interessavam pelo que eu estava falando. A próxima coisa que o algoritmo leva em consideração é interação. Então, não adianta você fazer uma postagem para mostrar um trabalho que você fez ou um artigo que você escreveu às 2 da manhã. Então, procure dar a prioridade para os horários onde você vê que tem mais pessoas usando a plataforma, porque a chance do seu conteúdo ser visto é muito maior. E o terceiro ponto que o algoritmo leva em consideração é o tempo. Postagens mais recentes sempre têm preferência em relação às postagens mais antigas. É claro que se é uma postagem antiga, mas ela teve muita interação, provavelmente você vai acabar percebendo que ela vai continuar recebendo curtidas mesmo assim. Mas preste atenção nisso.
procure encontrar um meio termo entre produção de conteúdo e interação nas redes sociais. Não adianta você só interagir, mas você não produzir nada, porque aí nunca ninguém vai saber o que você faz. Ou então, pode até saber o que você faz, mas não tem comprovação. Então, de repente, a pessoa fala, estou precisando de indicação para desenvolvedor C#. Aí a pessoa vai parar e vai pensar, poxa, eu conheço a pessoa X, conheço a Jéssica, eu sei que a Jéssica me falou uma vez que ela desenvolvia com C#, mas eu nunca vi nenhum projeto dela. Então, eu vou indicar fulano, porque se eu já vi que ele fez algumas coisas, eu lembro que ele compartilhou um repositório com algumas coisas, então eu vou indicar ele. Olha aí você perdendo a sua oportunidade. Mas se você só ficar fazendo conteúdo, fazendo, e você não tiver interação com as pessoas, o seu conteúdo sempre vai ficar visível para 5 pessoas de sempre. Então, procure balancear isso hoje também. Bom, eu espero que a nossa conversa tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para deixar comentários. Você também pode me procurar nas redes, @menina do chapéu. Eu estou provavelmente com esse chapéu aqui. Esse aqui. Então vai ser bem fácil você me achar. E vamos continuar essa conversa. Participe mais do canal aqui do Nerdzão. Temos vídeos muito legais. Vamos começar o ano de 2020 com novos vídeos e eu espero que vocês participem bastante ativamente, tanto nos meetups presenciais quanto nos meetups online. Muito obrigada e até a próxima!